Eita, não é isso não. Cadê filtro? Hello! Olá, pessoal! Olá, pessoal! Vamos chegando. Vamos entrando. Kátia, que maneiro, galera toda. Enquanto isso, eu vou colocar uma musiquinha aqui. Vocês estão ouvindo bem? Tá direitinho? Ó, ficou os dois quadros lá atrás, a gente nem fez de propósito. É. E o crucifixo. E aí, galera? Vamos chegando. A live de hoje é mais que especial, com um convidado especialíssimo. Uma pessoa muito importante para nós e que a gente tem um carinho enorme. Tivemos a graça. Uma musiquinha. Cara, quem ouve canto gregoriano? Só o Vitor. Tô brincando, eu gosto também. Gosta mais. Às vezes eu gosto. Depende muito do meu humor. Estava ansiosa por esse momento. Ei, Mari. De vez em quando eu chego em casa, o Vitor tá ouvindo canto gregoriano a uma altura. Tem sentido? Não tem sentido. Fala, Vaguinho. Padre Edmilson tá aí também. Vamos lá, deixa eu ver se o Thiago já tá aqui. A gente já chama ele pra gente trocar uma ideia. Já queria pedir um favor a galera que já tá entrando aí o Thiago acabou de entrar. A galera que já tá entrando na live já faz aquele favorzão de sempre. É um horário atípico, né? Geralmente a gente faz live de noite. Mas já vai convidando a galera. Aquele protocolo, pelo menos 5 pessoas. Clica na setinha aí. Pelo menos para 5 pessoas você vai enviar a live, tá bom? A gente já vai chamar o Thiago já vai entrar. A gente vai falar sobre um assunto que é assim... de interesse geral, todo mundo gosta de falar sobre isso, gosta de saber, bem bacana, tá? Mas aí vai dando aquela força pra live, vai divulgando aí pra gente. Eu vou colocar mais um canto gregoriano aqui. Eu descobri ontem que quando você tá enviando pras pessoas, você não perde a live, você fica ouvindo a live, você sabia disso? Não. Você não sai da live, então custa nada. Clicou no aviãozinho e vai mandando pra galerinha aí. Vamos lá, já vou chamar o Thiago aqui pra entrar logo. O Thiago tá aí, tá? Tá. Já vou enviar pra galera. Fala, Jefferson. Ô, Jefferson. Vamos lá, cadê ele? Tá aqui, ó. Entrar, hein? O cara mais apaixonado por café que eu conheço. Depois... Meu Deus! E aí? Irmãos de Deus! Tudo na graça. Tudo em cima e tudo beleza e com vergonha na cara da minha parte. Essa live é real mesmo? Tá acontecendo? Será? Eu tô com as minhas dúvidas. Vamos dar uma beliscadinha aí, ver se a gente tá sonhando ou se é real mesmo, né? Gente do céu, olha, antes de mais nada, antes até de dizer oi, eu quero louvar a Deus pela santa perseverança desses meus irmãos, porque olha, esse cara aqui já deu tanto nó. Assim, eu sou enrolado, eu sou, mas ultimamente tem aparecido muitas coisas assim previsíveis que fogem do controle, mas eu tava com o coração muito apertado. Eu disse, meu Deus, eu não acredito, mas hoje em nome de Jesus deu certo. Em nome de Jesus. Eu tava até desconfiado de não dar certo, só que tô acreditando agora mesmo, assim. Eu também. Agora eu tô crendo com todas as Tinha medo da forças. sua internet não pegar, alguma coisa do tipo. Teu lado Ei. pegar e ligar mais. Por isso que eu até sugeri ser agora à tarde, porque à noite, né, tá dando. Às vezes tá dando umas interferências aí, né? Tanta gente entrando em live, às vezes dá uns pane aí. Então eu falei, agora à tarde a gente garante, né? Sim, é isso aí. Um horário bacana. Eu tava olhando aqui agora, meia hora atrás, tinha acho que 16 lives abertas. Agora à tarde? Agora à tarde. Eu acho que por conta do Terço da Misericórdia, talvez, 3 horas da tarde, muita gente tava online. Mas agora Entendi. 4 horas é o horário. Que beleza, né? E que bom, e o pessoal tá entrando aí aos poucos. Eu vou fazer o seguinte, vocês estão bem iluminados, acho que eu tô um pouco escuro. Eu vou dar uma iluminada aqui, viu? Rapidinho, só vou pegar um negócio pra dar uma iluminada aqui, ó. Enquanto vocês estão distraindo o pessoal, eu já volto. Você é a luz, cara. Você é a luz.
Não! O cara da Pessoal, televisão, ele sabe das coisas, né? é, Isso. é isso. E ó, A gente tá com alguns os adereços, ó. Rapidinho. Que chique. Eu já queria começar, ele com certeza está ouvindo lá. Já vou apresentando para vocês que já estão online. É, um, um ouro vindo desse nosso irmão Tiago, que é este livro aqui, ó. Os Castos e os Gastos. Faço propaganda mesmo porque o livro é bom. E já tem até uma pessoa, uma afilhada da Ana Paula, que eu vou emprestar esse livro aqui para ela ler. Quem não tem, procure comprar este livro, que traz muito conhecimento e é de forma... Uma coisa que eu admiro assim, em Tiago é a linguagem que ele utiliza. Alcança os mais jovens, os mais velhos, alcança todo mundo. Então é uma linguagem muito, muito fácil assim, a gente compreender. Tá? E aí esse nosso livro eu tenho um carinho enorme por ele, porque tem uma dedicatória aqui, ó, de um tal de Tiago, Ô, gente, e que letra o feia. autor deste livro. Ainda bem que não tá reconhecível, né? E Que aqui bacana, mas tá parecendo o Thiago Marcon do Bem da Hora, né? Aqui, né? do bem da hora, né? Uns aninhos atrás. Aí, ainda com a barba dá pra dar uma disfarçada. Se tirar, fica indo de novo, viu? Mas é muito bacana, manos, que esse livro realmente ele até hoje, né? Ele tem um tempinho já de lançado, mas acaba recebendo bastante retorno justamente porque é uma temática, claro, né? Interessante, intrigante, muita gente tem dúvida, mas especialmente eu acredito que a eficácia dele está porque tem muita vida aí, né? Esse livro ele foi escrito por uma necessidade pessoal. Não pensar assim, eu vou fazer um livro porque quero falar sobre. Não. Mas era uma necessidade pessoal do Tiago de entender a castidade, de ver os efeitos dela. E aí, como o Padre Jonas ensina a gente aqui, evangelizar, dar uma vida que se vive, como eu vivi esse movimento, e aí Deus me inspirou e me impulsionou a escrever sobre, né? E graças a Deus a gente vai tocando aí nos efeitos, que para muitos é um tema complexo, mas no fundo a gente vai ver que não é tão complexo assim. E ele é muito eficaz, né? Quando a gente vivencia. Bem, vocês também são peritos em falar sobre isso aí, ó. A gente gosta desse tema também. A gente podia, antes de começar, antes de qualquer coisa, se apresentar, né? Eu sei que o Brasil inteiro te conhece, um cara, Mas é verdade. mas talvez alguns dos nossos seguidores não te conheçam, assim. Então, você se apresenta, depois a gente se apresenta também para os seus seguidores. Legal, legal. Então, bom, eu me chamo Thiago Marcon, tenho 33 anos já, um senhor praticamente. Eu sou membro da comunidade Canção Nova há 12 anos, graças a Deus, muito feliz e realizado por isso. E também descobri meu estado de vida, eu sou celibatário, já com compromisso há 6 anos e 2 de definitivo, então eu sou um cara compromissado com aliança e tudo, graças a Deus. Sou natural do Paraná, mas moro atualmente, portanto, já há 12 anos aqui em Cachoeira Paulista, que é a sede da comunidade Canção Nova. Então, é um pouquinho de mim, gosto de pizza 4 queijos, curto muito café, tá aqui, então, portanto, sempre acompanhando em todos os bons e difíceis momentos, no caso de agora, um bom e excelente momento, um café, e tô aí. E também faço parte da missão do Revolução Jesus hoje também, né? Que é uma missão e a gente tá aí também nessa missão, graças a Deus. Massa. Bendito seja Deus por isso. Que massa. Graças E aí, a sabendo Deus, aqui graças a um Deus. pouquinho do livro, Thiago, a galera já falou aqui que quer. Depois já fala aí de uma vez. A pessoa que quer comprar esse livro aqui, aonde que ela consegue adquirir? Olha, na loja.cançãonova.com tá lá o livro disponível, né? E nesses tempos também tem nas lojas físicas da Canção Nova, né? Mas nesse tempo que a gente está vivendo um pouco mais difícil, mas você consegue online pelo loja.cançãonova.com. Tá lá disponível esse livro aí, para Massa quem demais. quiser. Top. Show. Me apresentando rapidinho. Meu nome é Vitor, casado com a Ana Paula, 1 ano e 2 meses vai fazer. Sou professor de educação física. Vivemos esse apostolado aqui através do Reza Comigo, né? A gente tenta retratar aqui um pouquinho da nossa realidade. A realidade mesmo, dia a dia, de jovens, casados, que buscam, até coloquei na descrição esses dias aí, que buscam, que tem como objetivo a santidade. Então, a gente luta por isso igual todo mundo que está aqui, né? Então, a gente tenta mostrar um pouquinho o caminho, né? Mostrar que é possível, né? A gente tem sempre isso em mente. Mostrar que é algo palpável, acessível, né? Não é algo longe, assim. Mas eu me chamo Ana Paula,
Sou casada com o Vitor também. Por incrível que pareça. Uau, que coincidência! E tenho 24 anos. Sou cantora e tenho uma empresa de música para eventos, em especial casamentos. E moramos em Guarapari, no Espírito Santo. Guarapari, muito bem. E o pessoal aí da canoagem. Canoagem, né? Falei certo, não é? Vitor Canoagem? É canoagem que fala? E canoa havaiana. Ô, Canoa Thiago, havaiana. lembrei hoje, cara, quando a gente se conheceu, você lembra de quando a gente se conheceu? Mais ou menos, né? Ele fez uma cara de... Foi por questão da canoagem, não foi? Foi, exatamente. Foi isso mesmo. Você gravou uma matéria pro Revolução. Pro Revolução Jesus sobre a canoa havaiana, a relação, né, do meu esporte, do meu trabalho com a minha vivência espiritual. Foi uma matéria bem bacana. E eu todo Ufa, me safei dessa. Deu pra pagar mico aqui, viu? Que massa. Meu irmão, deixa eu te falar, vamos introduzir um pouquinho ao tema. Vamos lá. Estava conversando agorinha, né? E a gente falava a necessidade que a gente tem de entender um pouquinho mais sobre o que a gente chama de tempo de espera. Várias pessoas vivem esse tempo de espera e de formas diferentes. Existem as realidades das pessoas que nunca namoraram e às vezes têm o desejo no coração de namorar. Existem as pessoas que já namoraram, terminaram saudavelmente e hoje estão solteiras. Pessoas que namoraram e tiveram um término de namoro conturbado, terminaram recentemente, terminaram há mais tempo. E existem as pessoas que já terminou há muito tempo, só que hoje em dia entende o que é e qual a necessidade de viver, né, este tempo em que ela não está se relacionando com ninguém, mas ela busca crescimento, né? Então, isso que a gente chama de tempo de espera. Fala pra gente um pouquinho sobre a importância de se viver este tempo. Legal. Bacana, brother, você falar isso, né? E primeiro, a gente precisa ter claro de que isso faz parte da vida de todo ser humano, é constituinte do nosso ser à espera, né? Nossos pais aí precisou se esperar para a gente poder nascer, é preciso esperar o desenvolvimento, é preciso esperar para ir para a escola, é preciso esperar para encontrar pessoa, Então, só para a gente perceber de que a espera, ela passa por todas as fases da nossa vida, ela faz parte da nossa constituição de ser humano, porque a espera ela é um tempo hábil para o desenvolvimento, para o amadurecimento, para o crescimento, para o encontro desta pessoa, por vezes a qual tanto se espera. Então, a espera ela é uma grande aliada. Né? Esperar, eu preciso esperar porque nesse tempo, e aí eu já entro num outro desdobramento, é uma espera ativa e não uma espera passiva, né? Que aí a gente pode distinguir essa realidade, né? O que é espera passiva? É aquele que literalmente cruza os braços e fica esperando as coisas caírem do céu, ou alguém fazer por ele ou por ela, né? E espera as coisas acontecerem. Então, é uma espera que não tem atividade, né? É uma passividade, e essa não é uma espera saudável. Agora, existe aquela espera ativa, quer dizer o quê? Eu espero, eu sei que eu estou esperando, eu me posiciono, mas eu ajo, eu vou ter reações frente a essa espera. Por isso ela é uma espera ativa. Eu faço tudo aquilo que é a minha parte necessária nesse tempo de espera. Eu colaboro para aquilo que esse tempo me propicia, seja para o crescimento, para o desenvolvimento, para o amadurecimento. Eu vou de encontro a ele e não apenas suporto a espera. Eu vivo a espera, né? Porque tem gente que vê esse tempo de espera como um fardo pesado a ser carregado e você não vê a hora de tentar descartar, de tentar anular ou tentar se desvencilhar desse tempo. E não, se a gente perceber que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive a espera, a gente vai perceber que ela é de suma importância. Eu uso essa analogia para várias temáticas, mas é porque eu acho que ela é muito bacana, né? A espera por vezes é um tempo que a gente vive onde a gente não vê muita coisa, né? Você está esperando acontecer algo, então gera-se uma expectativa e uma tensão positiva, né? Eu espero que aquilo se concretize. Vamos pegar agora esse exemplo do esperar alguém que chegue, né? Ou aquela pessoa amada ou amado que vai vir no cavalo, enfim.
Então estão esperando essa pessoa, né? Não pode ser o cavalo, tem que vir no cavalo. Tem uma diferença aí também, né? Porque às vezes a pessoa espera até rasguei. O príncipe chegar num cavalo, na verdade, ele é o cavalo, então tem que tomar cuidado. Porque às vezes, né, tem essas coisas. Mas enfim, vamos imaginar aqui, né, quando você vai construir uma casa, né? O que é importante e primordial numa casa? Colocar os fundamentos, a base. E geralmente a base depois você não vai ver. Ela vai estar, né, enterrada ali, os fundamentos que tem que se colocar. Até mesmo o chão, a parte ali concreta, sólida do concreto, né, por baixo, tem que ter uma estrutura de sustentação. O que aparece mais numa casa? É as paredes, é o teto, é as janelas, é as portas. Só que você não consegue fazer isso antes de ter uma base sólida e os fundamentos sólidos. Então, para mim, o tempo de espera é tempo de embasar-se. Ao mesmo tempo de colocar as bases, de colocar os fundamentos para que depois você construa. Então, por exemplo, é o tempo onde você vai se solidificar. Você vai se fortalecer humanamente, você vai se fortalecer espiritualmente, você vai amadurecer, você vai se conhecer, você vai saber quem você é, você vai saber os seus pontos fracos, as suas fragilidades, aquilo que em você é vulnerável, você vai saber naquilo que você precisa trabalhar. Porque quando essa pessoa chegar na sua residência, quando essa pessoa chegar na sua casa, ela vai poder saber onde está pisando e você também vai saber onde ela está pisando. Até para construir algo sólido e não algo ilusório. A pior coisa é quando a pessoa está perdida em si mesmo. Ela não se encontra, ela se perde, a outra pessoa também que chega na vida dela, ao invés de colaborar na construção, atrapalha, porque dos dois ficam perdidos, e aí surge um monte de conflito. Enfim, então o tempo de espera é um tempo de colocar as bases, de fortalecer os fundamentos, para que depois se construa, seja no nível profissional, seja num relacionamento, seja um projeto, seja a nível espiritual, também existe a base que precisa ser construída. Né? Que às vezes a gente quer chegar lá, né? Quer ser um místico, a gente está num caminho, mas existem as bases que precisam ser construídas. Enfim, então a espera é uma grande aliada, né? Espera no Senhor, tem coragem. A palavra de Deus é recheada de exemplos de pessoas, mas ao mesmo tempo de passagens que vão nos falar sobre a fecundidade de viver a espera. E desculpa que eu destrambelhei a falar. Não, eu acho que já dá para encerrar a live porque foi top. Assino embaixo. Total. Mas acho muito bacana essa analogia com a construção, né? O tempo de espera é o tempo de formar as bases. Depois das paredes levantadas, tem como você vir e mexer, talvez uma parede, tirar uma parede, mexer alguma coisa, uma janela dali, coloca para outro lugar. Mas a base, ou seja, os seus princípios, aquilo que você tem como valor, não vai ser mexido. Eu acho muito bacana isso daí. A gente já vamos falar mais sobre relacionamento, né? Para que uma pessoa, como você falou, Thiago, entre na tua vida e não bagunce os seus princípios. E não venha a fazer você perder os seus princípios porque as bases foram formadas, né? Então, eu vejo a necessidade disso, o tempo de espera, a formação da base, a formação dos seus princípios, do seu caráter ali, para que quando uma pessoa chegar, e aí ela chega na tua vida e você está vendo que está indo assim, na contramão dos teus princípios, você já poderia até avaliar, opa, será que é benéfico essa pessoa na minha vida ou não? Né? Porque ela tá trazendo um conflito com aquilo que para mim é básico, tá lá embaixo e eu não abro mão. Então eu acho isso muito importante até. Tem uma frase que diz que para você se doar, você precisa primeiro se pertencer. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o autoconhecimento nesse período, porque às vezes a pessoa aceita qualquer pessoa que chega na vida dela porque ela não se conhece, não sabe o que é primordial para ela, as características que são primordiais, aquilo que ela quer para a vida dela. Então, como é que o autoconhecimento ajuda nesse período de espera? É importante? Muito bom, muito bom. E olha, e vamos também explorar bastante. Pode mandar pergunta também para o Vitor e para a Ana, viu, gente? Porque são um casal aí já com experiência.
Pessoal, Só joga das bomba. perguntas. Ah, bomba aqui. Eu falo que eu jogar bomba e eu jogo outra bomba pra lá. Mas é bacana nessa troca de experiência, né? Em estados de vida diferentes, mas ao mesmo tempo complementares, né? Porque quando a gente fala de ser humano, seja você casado, solteiro, celibatário, sacerdote religioso, nós somos seres humanos. E um estado de vida nunca vai privar a nossa humanidade. Nunca, né? Às vezes as pessoas perguntam, já para mim entrar na resposta da pergunta da Ana, né, quando você assume um estado de vida, por exemplo, o celibato, ou o padre, o sacramento da ordem, enfim. É como que se desativasse algumas coisas dentro de si, e aí você fica imune a muita coisa, até Deus te dá uma graça de deixar você deixar de sentir. E isso é ilusório, é mentira, né? Porque Deus ele nunca vai na contramão daquilo que ele mesmo criou. Pelo contrário, vai haver uma transformação, vai haver uma purificação, mas ao mesmo tempo uma canalização daquilo que é o instinto sexual, daquilo que é o impulso sexual. Deus não vai levar a assumir um estado, fazer com que eu neutralize um dado constituinte do nosso ser, por exemplo, que é a nossa sexualidade. Então é muito importante entender que todos nós estamos e somos seres humanos, gente, né, que tem os hormônios aí funcionando, trabalhando, que temos um instinto sexual, só que a maneira como eu vivencio isso difere pelo estado de vida qual eu comporto, né? Então o casado, ele vive uma dimensão da sexualidade, como o celibatário vive a sua dimensão de sexualidade, mas uma sexualidade humana, integrada, né? Elevada pelo amor independente do estado. E aí por isso que é tão importante o autoconhecimento, né? Muitos santos dizem que sem autoconhecimento não há santidade, não tem como. Não tem como, você vai construir uma ilusão, uma peça teatral, mas não é uma santidade encarnada, né? Por quê? Vai de novo o Thiago com as analogias, gente. É que eu sou tão pobre, que eu preciso de um monte de analogia para poder entender as coisas. É porque as coisas complexas, né? Jesus já ensinou a gente, né? Ele usava das parábolas para explicar realidades espirituais, sobrenaturais e complexas. Mas assim, vou pegar aqui isso que eu estou usando aqui, ó. Por exemplo, né? Eu estava mais escuro aqui, né? E eu peguei esse elemento aqui da luz, por exemplo. Na medida em que eu me aproximo da luz, o que vai acontecendo? Vai clareando. Vai ficando mais nítido. E eu vou conseguindo perceber alguns detalhes que na escuridão, ou quando a coisa está mais obscura, eu não percebo, né? Então, se eu vou me aproximando, a luz vem, ela vai focar, vai ver que eu estou aqui cheio de cravo, cheio de ruga, vai ver tudo isso aí, entendeu? Vai dar para perceber isso de perto, né? Então, fica até um pouco mais longe, porque eu já sou o senhor. É isso. Então, quer dizer o quê? Quando a gente se aproxima do Deus que é luz, tudo aquilo que é real em nós vai ficando notório e a gente vai percebendo, a gente vai se vendo no espelho. Então as pequenas manchas, aquilo que não está tão bem, as fragilidades, elas vão ficando nítidas. Que é um sinal concreto de que você está mais próximo de Deus quando as suas fragilidades, quando as suas feridas, elas vão ficando mais nítidas para você mesmo. Quando as suas misérias vão ficando mais salientes diante de você. Porque isso é sinal de que você está se aproximando da luz, né? Quem está nas trevas não consegue perceber isso, porque está escuro, ela não consegue ver. Quando eu me aproximo de Deus, que é luz, essas coisas vão ficando claras. E aí eu começo a me ver, eu começo a me autoconhecer. Eu vou ver aquilo de belo que há em mim, porque aquilo que é a beleza própria do meu ser, ela vai ficando saliente, porque a luz valoriza isso, mas ao mesmo tempo, né, aquilo que são as manchas, as áreas obscuras, aquilo que são as feridas, as cicatrizes, também vão ficando nítidas. Então, no autoconhecimento é importantíssimo entender isso. Vai salientar as minhas potencialidades, os meus dons, e ao mesmo tempo as minhas fraquezas, as minhas fragilidades, as minhas misérias. Eu vou ficar cara a cara com o eu real, né? O meu eu ideal que eu almejo, e que eu quero ser um homem santo, quero ser um homem melhor, uma pessoa madura, que bom, eu vou idealizar, é o meu eu ideal. Só que eu não vou chegar no ideal se eu não for real. Então, para o real até o ideal, existe um caminho, aí dentro puxa de novo a espera. Eu vou ter que caminhar nessa direção para que então eu me conheça. Aí eu vou conseguir trabalhar nas fragilidades, aí eu vou poder conseguir encarar de frente. Aí, claro que isso é doloroso, isso é desafiador, isso é humilhante. E aí você entra num caminho primordial para o autoconhecimento, que é a humildade. O que é a humildade, né? Vamos dizer que humildade vem de humus. Humus é terra. Então, imagina, a gente veio de onde, né? A gente foi formado do quê? Do pó, da terra. Então, humus é você voltar àquilo que é a sua origem. Porém,
no decorrer desse caminhar, né, pela concupiscência, pelas marcas, pelo pecado original, muita coisa foi se deformando em nós. Então a gente tem que resgatar essa imagem que foi sendo distorcida. Então a humildade é verdade, ensina Teresa d'Ávila. A humildade é a verdade. Eu consigo ser verdadeiro, eu estou conseguindo ser humilde. Quando eu sou humilde, eu vou ser verdadeiro. Então, o autoconhecimento é primordial para o amadurecimento, para o desenvolvimento, especialmente para a santidade. Do contrário, vai ser uma peça teatral e hora ou outra a cortina vai fechar ou as máscaras vão cair. E aí você vai se assustar e vai dizer assim, eu não acredito que eu era isso ou que eu não sou aquilo que eu almejava e que eu esperava ser, né? Você vê que o Vitor é seu fã, que ele tava assistindo bem assim, ó. Ele tava paradinho. O pessoal fala mais do que metro aqui. E minha cabeça fica girando. Você vai falando, minha cabeça fica girando, pensando em um monte de coisa. Eu vi um comentário da galera falando aqui, se conhecer dói muito. É um processo doloroso. E aí eu faço uma partida pessoal. Esses dias mesmo eu comentei com a Ana Paula, falando, cara, a vida de oração, a rotina de oração, eu me colocar para rezar, participar da missa com vontade, com desejo daquilo, não dói. Não é algo que se torna um peso. Mas, cara, o processo de autoconhecimento, o processo de reconhecer as falhas, eu errei aqui, eu preciso voltar, pedir desculpa e continuar, sabe? Esse processo. E que não tem fim, cara. Parar para pensar que isso, a vida isso toda não acaba. Tipo, eu errei com a Ana Paula, eu tenho que voltar, pedir desculpa, reconhecer, ser humilde de pedir desculpa e ter o firme propósito de não voltar a pecar, né? Não voltar a errar e continuar nessa luta. Isso daí é doloroso demais, assim. Só que o quão bem nos faz, né? Este processo nos faz crescer tanto, porque eu imagino como um estágio. Eu tô só respondendo para a galera que estava conversando sobre isso aí. Como se fosse um estágio. A gente está aqui, aí a gente passa por esse processo doloroso de reconhecimento, humildade, perdão e retorno à luta. A gente subiu um estágio, né? A gente venceu uma fase da nossa vida e a gente vai progredindo. Isso aí é muito bacana, muito profundo e mexe muito comigo. E tem uma coisa importante, sabe o que você falou, Vitor? E que é muito importante a gente entender, que existem espinhos que não vão ser tirados. Porque às vezes a gente pode ficar numa ilusão de pensar assim, né? Que o meu autoconhecimento, a minha maturidade, a minha santidade é igual a eu não ter mais essa fraqueza, eu não ter mais essa inclinação a determinado tipo de pecado e isso desaparecer. E muita gente se frustra esperando isso, e não é real. Eu gosto sempre de trazer o exemplo, né, de São Paulo. O espinho na carne ele é um exemplo fantástico. Imagina, quem foi São Paulo, né? Porém, ele tinha um espinho na carne. Nós não sabemos em que dimensão era esse espinho, mas enfim, ele tinha. E ele usa essas palavras, esse espinho na carne é como um anjo de Satanás que está me esbofeteando dia e noite. Aí olha só, eu roguei a Deus 3 vezes para que me tirasse esse espinho, e ele não me foi tirado. Será que Deus não teria interesse de tirar um espinho nesse servo tão fiel dele como foi, né, São Paulo? Por que ele não tirou? Porque existia um propósito. E isso levou à conclusão de São Paulo, ao dizer que, quando sou fraco é que sou forte, basta-me a tua graça. Ele conseguiu reconhecer a dependência dele da graça de Deus. Então existem espinhos que não vão ser tirados e Deus vai deixar até o final da nossa vida terrena. Por que eu digo terrena? Porque no céu, aí é santificação, é santidade, enfim, aí já passou, já é outra esfera. Mas até o final, são lutas que vão servir a purgativa pra gente. Vão ser meios de purificação. E às vezes, esse exemplo que você trouxe, né, do estágio, que é muito bacana, e às vezes se eu conseguir subir um estágio e Deus percebe que há em mim um orgulho espiritual porque eu estou sendo elevado e eu me esqueci da dependência dele, Deus permite os vacilos e a queda para que eu vá para o chão e comece de novo. Não que Deus me leve a pecar, não é isso. Mas quando o orgulho espiritual começa a crescer, a minha alma está em risco. Então Deus vai permitir algumas coisas para eu me encarar, passar por situações de humilhação, para que eu volte para o meu estágio, para que eu volte para a consciência de quem eu sou e para que eu possa progredir. É tipo assim, imagina que eu estou indo aqui, né? Estou caminhando, progredindo e de repente eu cheguei na beira de um abismo. E eu tenho que ultrapassar o outro lado, só que não tem ponte, não tem nada que possa fazer com que me propicie a passagem. O que seria o lógico fazer? Eu posso tentar, se eu continuar, eu vou cair.
né? O que é a lógica? Se é possível ultrapassar, eu vou dar uns passos para trás, vou pegar o impulso e saltar. Então, existem momentos em que Deus, para o progresso, ele vai fazer a gente viver o regresso. Eu vou regredir para progredir. Eu dou umas passadas para trás para pegar o impulso, para reconhecer quem eu sou, para que depois eu possa saltar aquele obstáculo e possa superar. Então, é uma coisa que foge da nossa lógica meramente humana, né? Porque a palavra de Deus diz: meus pensamentos não são os vossos, Deus vai dizer. E justamente porque os pensamentos de Deus são muito mais elevados. Então, tem coisas que a gente não vai entender, a gente vai viver pela fé. E é por isso que existem espinhos que não vão ser tirados, porque eles são via de purgação e de reconhecimento da nossa dependência de Deus. Eu dependo de Deus. Eu preciso de Deus. Para a gente chegar ao ponto de São Paulo dizer: basta-me a tua graça. Quando eu sou fraco, eu sou forte. Eu não sou autossuficiente. Eu não me basto, é a tua graça que me basta. E eu vou correr para Deus. Aí eu vou criando a chamada dependência, né, de Deus, que não é uma dependência doentia, mas é uma dependência daquele que reconhece o filho que precisa do seu pai, né, porque senão a gente cai numa heresia, né, e isso é um grande risco, né? O pelagianismo foi combatido. O que é o pelagianismo que foi combatido? Que o homem por si só ele se salvaria com o seu esforço. Né? Pelágio falava isso. A igreja disse: não, o homem não consegue por si só. Ele precisa da graça de Deus. Aí veio o semi-pelagianismo, que era o quê? Então tá bom, não. O homem precisa da graça, mas quem dá o primeiro passo é o homem. Não. É Deus que me amou primeiro. É Deus que se antecede. Então eu sou dependente de Deus. Então o Papa Francisco, até nessa última exortação, né, que ele falava sobre a santidade dos dias atuais, ele falava disso, do grande risco de voltar a isso. Porque o homem, dono de si, senhor de si, às vezes acha que ele pode. Então esses espinhos, essas fragilidades, elas são necessárias para reconhecimento da minha dependência de Deus. Porque sem isso a gente não consegue progredir, a gente não consegue chegar. Amém. Amém. Oh, glória. Glória, aleluia. Aleluia, não pode falar. Pessoal, a nossa caixinha de pergunta está aberta. Pode mandar pergunta, daqui a pouquinho a gente vai abrir, tá? Tiago, vou dar continuidade no que a gente estava falando sobre... a gente falou da necessidade do tempo de espera, a importância do autoconhecimento. E aí tem um trecho do teu livro aqui que quando eu li, isso daqui falou, assim, ficou um barulho na minha mente. E aí existem pessoas até que compartilham com a gente algumas dificuldades, que falam, né? Falar, eu tô solteiro e tal, mas é muito difícil ficar solteiro. Em determinadas situações eu acabo me relacionando com alguma menina ou com algum menino. Os meus olhares, eu não consigo buscar a pureza no meu olhar, nos meus pensamentos e tal. E aí a frase que ficou muito tempo quando eu li o teu livro era: sentir não é consentir. Então, para a gente colocar em prática a nossa vivência no tempo de espera, ou até mesmo já namorando, fazendo um caminho com alguém, a gente poderia trazer para a nossa vida, né, para a nossa vocação, celibatário também, e casados, mas vamos falar mais no tempo de espera de uma pessoa que está solteira. Fala para a gente um pouquinho mais sobre isso. Sentir não é consentir. Tem uma frase que me acompanha, confesso que eu não sei o autor dela, mas que vai de encontro a isso, que justamente é essa. Eu não sou responsável por aquilo que eu sinto, mas eu sou responsável pelas escolhas que eu faço a partir do que eu sinto. A gente não consegue, né, controlar o que a gente sente. O sentimento, ele brota. Você não tem um controle remoto que você vai conseguindo ali mensurar a intensidade do sentimento. Ele vem, ele brota. Gente, aqui. Travou só o Thiago, galera? Ou a gente, vocês estão conseguindo ver ainda? Acho que a gente vai travar. Quer tentar conectar no meu ali? Ih, só ele. Só o Thiago. Aí, já voltou. O cara é rápido. O Thiago que saiu. Nós somos casados há 1 ano e 2 meses. Opa! Voltei. Não sei o que aconteceu aqui, gente. Voltou, né? Foi tomar um café, né? Acabou. Tá querendo fugir, Thiago? Tinha um pouquinho. Caiu o café aí, caiu?
O café até caiu o restinho do café, mas tava frio já. Eu não sei o que aconteceu aí, mas o importante é que a gente voltou, né? Tá vazia a xícara, né? Achei, sempre Thiago. Tem que dar um fora, né? Tento manter a postura, mas não consigo. Vamos lá. Mas assim, o que a gente estava falando é da questão do sentir e consentir, né? Então, eu não consigo ser responsável por aquilo que eu sinto, mas eu consigo sim escolher o que eu faço com aquilo que sinto. E isso é libertador, né? Porque nós somos condicionados, mas nós não somos determinados. E aí existe uma diferença. Tem gente que por causa dos seus condicionamentos se autodetermina e diz assim, bom, então aconteceu isso, eu sinto isso e eu sou assim. E não, nós não podemos limitar a ação de Deus em nós e até mesmo aquilo que há de nós como esforço próprio humano somado à ação da graça de Deus. Porque nós não somos determinados. Eu posso ter inclinações, eu posso ter fragilidades que pode me condicionar a um comportamento, né? Sei lá, vamos pegar o exemplo aqui. Sei lá, meu pai, vamos usar o exemplo, sei lá, o seu pai bebia ou bebe e sofria do alcoolismo, né? Uma coisa triste. Beleza, então você foi condicionado de certa forma, né? Sei lá, existem estudos que dizem que até a nível genético isso pode ter alguma influência, ou ali do seu relacionamento social com a sua família, na sua relação ordinária ali. Enfim, você foi vendo aquilo desde pequeno, então isso pode te condicionar? Pode. Mas isso não quer dizer porque o seu avô ou o seu pai viveram essa realidade do alcoolismo que você também vai viver. Você tinha um condicionamento, né? Existia um ambiente que te propiciava ou você acabou carregando isso junto de si. Mas isso não te determina. Você pode dizer assim, bom, foi assim, mas eu não vou ser assim. E é por isso que entra o auxílio da graça de Deus. E eu vou ser diferente. Isso em todos os âmbitos da vida. Então, aquilo que eu sinto são reações espontâneas, que muitas vezes são sentimentos fundamentados que têm a sua origem nas minhas feridas, nas minhas marcas. E aí eles brotam, né? Eles vêm, né? Só que qual que vai ser a minha postura? Sei lá, de repente eu tenho uma ferida dentro de mim e que me causou uma grande insegurança. Por exemplo, pessoas que não tiveram um bom relacionamento com o seu pai. O pai é uma figura que dá segurança. Então o jovem, né, a jovem, vai vendo no pai uma figura segura. Se eu não tive essa figura, pode acontecer que eu seja uma pessoa mais insegura. Ótimo, mas agora isso vai determinar minha vida e eu escolho ser inseguro por causa disso? Não. Vai ser desafiador. Mas eu posso, bom, eu entendo que eu tenho essa lacuna que ficou faltando, porém, eu vou agora me posicionar e vou reagir. Isso é posicionamento. Eu vou, com auxílio da graça de Deus, buscando a oração e a reação, porque a oração, né? Dentro da palavra oração, tira as primeiras letras, vai ficar ação. Que de fato, oração sem ação é ineficaz. A oração sempre vai me levar para uma ação. E aí eu começo a agir. Por isso eu sinto, bem, mas esse sentimento condiz ou é fruto de uma marca negativa, de uma ferida, seja o que for? Qual que vai ser a minha ação? Então, o consentimento é uma livre escolha. Eu vou escolher, mesmo que eu seja condicionado, existe algo me puxando para fazer aquela escolha. Mas ela não tem o poder de me determinar. Por isso que é importante o autoconhecimento, por isso que é importante a vida espiritual em dia, por isso que é importante a vida sacramental, por isso que é importante a partilha, por isso que é importante a ajuda de alguém, por muitas vezes a própria terapia que ajuda demais. Então, essa associação de tudo isso vai te ajudando a você dar uma resposta diferente. Então, eu sinto, mas eu não consinto. Vamos trazer para a realidade sexual. Né? Cara, vamos falar aqui, né? Uma coisa Ana Paula e as mulheres fecham os ouvidos agora, combinado? Vamos dizer que... Brincadeiras à parte. Por exemplo, nós homens, né? Claro, posso falar de homem porque eu sou homem e eu posso falar daquilo que eu conheço. Mas existem dias em que nós estamos muito mais sensíveis sexualmente. E eu brinco às vezes e falo na lata mesmo, tem dias que você está querendo agarrar, que você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo, né? Os humanos estão a todo vapor, você não pode ver uma parede. Entende? O que eu estou dizendo com isso? Estou exagerando, mas ao mesmo tempo para que as pessoas entendam que todo mundo sente isso. Qual que seria a minha reação? Eu vou querer agarrar alguém então, porque de fato eu estou sentindo, pelo meu instinto, esse desejo. Mas espera aí, isso não convém. Isso vai me ferir, eu vou ferir outra pessoa, vou querer usar outra pessoa por conta de um instinto meu que precisa ser controlado. Espera aí. Então quer dizer o quê? Eu senti, mas eu não consenti. Seja no ato, ou seja, quem sabe no olhar, né? Passou uma pessoa atraente, agora seja no aspecto masculino ou feminino, né? Passou uma pessoa atraente. Cara, se aquela pessoa passou na sua frente e ela te atraiu, que bom, quer dizer que isso é normal. Surgiu uma atração dentro de você, né? Houve uma reação do seu organismo. Aquela pessoa sexualmente te provocou. Beleza, o que tem de mal nisso? Nada. É um termômetro para ver como é que você tá? Também, mas não vou entrar nesse quesito. Beleza, atraiu. Agora, você pode cobiçar aquilo ou não.
Como é que é? Olha o ato voluntário. Uma coisa é a pessoa passar, eu ver e me atraiu. Outra coisa é eu escolher continuar olhando, cobiçando. Aí entra uma segunda fase chamada deleitação, que é o quê? Você vai se deleitar, você vai querer tirar proveito daquilo para, consequentemente, você cair depois em um outro pecado ou cometer alguma coisa, entendeu? Então, você sente, só que a sua reação é diferente, porque você vai usar... Aí entra uma outra coisa, gente. Desculpa estar me dando uma coisa na outra, mas eu vou fechar. Entra a racionalização. Tem gente que fala assim, siga o seu coração. Cuidado. Siga o que o teu coração está dizendo. Cuidado, o teu coração é carente, o teu coração é ferido, o teu coração tem marcas e ele é imaturo na maior parte das vezes. Aí entra o quê? A sabedoria dos santos vai nos ensinar a nossa razão, ela precisa entrar em ação. Porque o nosso coração, ele tem muita marca, entendeu? Então assim, não é o que eu sinto. Eu vou racionalizar e eu não vou negar o que eu estou sentindo. Dizer assim, eu não estou sentindo. Não, eu estou sentindo. Mas eu vou usar a minha razão, vou fazer os cálculos e dizer, não é o caminho. E eu encerro ali. Não dou margem para a coisa se expandir. Então eu posso sentir, mas o consentir vai passar pela racionalização e vai fazer com que eu escolha qual ação eu vou ter. Os santos todos passaram por isso. Quantos santos tinham as piores inclinações que a gente pode imaginar? Eles não eram privados disso. Uma grande parte deles tiveram uma vida. Porém, eles chegaram lá, que a santidade ela passa por esse processo. Pronto, falei. Bendito seja Deus. Você falou algumas coisas aí, eu fui lembrando, Thiago. Padre Paulo Ricardo, ele fala muito sobre isso. Ele fala a diferença dos seres humanos e animais. Já começa por aí. Nós, humanos, temos a capacidade de decidir, né? O animal ele sempre vai fugir da dor e buscar o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Nós, humanos, temos a possibilidade de aceitar a dor, né? E fugir do prazer. Né? Eu confundo falando, não, né? Eu acho não, que é isso mesmo. A gente aceita a dor por amor. Então, às vezes, a dor, a gente pode falar até do olhar, assim, a nossa carne, passa uma pessoa bonita, a nossa carne fica, eu quero olhar, mas aí gera uma dorzinha interior, mas você, por amor, a fidelidade à esposa, a fidelidade a Jesus, por ética também, você aceita aquela dor e foge daquele momento rápido de prazer. Né? Em um dos cursos do Padre Paulo Ricardo, ele dá um exemplo para os seminaristas, né? Padres e também para os casados. Eu achei muito bacana, assim, é divertido quando ele fala, cara, anda na rua como se você estivesse sendo vigiado o tempo inteiro pela tua esposa. Porque se você estiver andando na rua ao lado da sua esposa, você não olha para uma mulher que passa na sua frente, você não desvia o olhar, você está do lado dela. Porque se você desvia o olhar, mesmo que sem querer, ela já te dá um cutucão e fala, ei, tá olhando pra onde? Né? A mulher percebe, né? Meu olho já fica no olho dele, sim. Olha assim, né? Só que direção que o globo ocular tá se voltando, né? Eu vou falar, é brincadeira, tá? Mas se passa uma mulher bonita lá longe, a Ana Paula viu antes, eu nem vi a mulher, a Ana Paula já fica assim no meu olho. Eu tô olhando pra onde você tá olhando, tá? Tô brincando. Ela faz isso às vezes brincando mesmo. E ele fala para os seminaristas, ele fala assim, e vocês, seminaristas, quando se tornarem padres, até desde agora, imagina que todos os seus paroquianos estão em uma live acompanhando vocês pelo Facebook. Então imagina, se você toma uma atitude dessa, e aí depois como que você vai olhar lá para a cara dos seus paroquianos? Sim. Então, talvez estratégias, né? Criar estratégias para domar a nossa vontade de decidir por livre e espontânea vontade, por amor, fugir do prazer e aceitar, mesmo que seja essa dosezinha assim de dor, né? Sim, sim. E isso é importante, né? Entender que o amor é essa ligação que você fez, Vitor, que o amor está linkado ao sacrifício, né? E o sacrifício de si é dar a vida, e dar a vida em todos esses tipos de aspectos. Então, para amar, Madre Teresa de Calcutá vai dizer, se não doer, não é amor. Ela chega categoricamente dizendo isso. Porque o amor, ele causa uma dor, só que causa uma realização interior. Porque o homem foi criado para se oferecer, para se ofertar, para se doar, para se sacrificar, né? Por amor, isso é o belo, né? O amor que se sacrifica. Então, não há amor sem sacrifício. Né? Não há amor sem renúncia de si.
Não há amor sem desapego de si. Então, uma pessoa que é controlada pelos seus instintos, como você ia falando, né, como um animal, e nós temos a parte instintiva, a gente não pode negar, mas uma pessoa que é conduzida apenas por isso, ela não tem a capacidade de sacrificar. Para ela, qualquer renúncia, qualquer não que ela recebe é muito pesado. Então, assim, a gente precisa aprender a viver pequenos sacrifícios, seja pelo olhar, seja um pensamento, seja algo que você está vendo. Vou trazer um exemplo concreto mesmo, né? Eu estou assistindo uma série muito legal e que tem me ajudado, né? Tem já uma outra temática, mas até mesmo aquilo que a gente vai vendo. Só que eu hoje consigo, pela graça de Deus, sempre vigiando, claro, mas hoje, no atual, eu peço a Deus a graça de ajudar a conservar, hoje, mesmo que a série seja tranquila, o filme seja tranquilo, o que você vai ver, hora ou outra eles colocam alguma coisa no meio, justamente porque eles sabem que isso causa um estímulo e isso é um fator para conseguir prender e segurar a pessoa, enfim. Mas né, nisso que eu estou assistindo, quando surgiu alguma coisa, ontem mesmo, né, fui lá assistir um capítulo, outro, eu vou vendo esporadicamente, assim. Cara, e aí tinha algo que para mim era muito provocativo. Na hora, e eu agradeci a Deus por isso. Na hora, cara, quando voltou, eu não conseguia nem passar, brother. Eu abaixei a cabeça e esperei a cena passar. Eu escutando, né? O áudio não comprometia em nada. Passou. Depois eu voltei a assistir a série. Entendeu? Porque se eu me permitisse passar por aquelas cenas que me despertavam, me provocavam algo, ia ser muito complicado, porque depois eu ia dormir, porque essas imagens elas não desaparecem de uma hora para outra, elas ficam no nosso consciente, nosso inconsciente, elas vão se alimentando, e eu falei, cara, não quero isso para mim. E é tão libertador você falar assim, cara, é isso que é liberdade. A liberdade de eu poder escolher não querer ver aquilo que vai me escravizar, e eu sei que eu sou frágil, eu sei aquilo que é a minha zona de risco, eu sei onde está a minha zona de risco, eu sei quais são os meus pontos fracos. Então eu não vou brincar com fogo. De tentação na área sexual a gente foge, é fuga heróica. É preciso fugir, como é um olhar da mesma forma. É virar. Uma vez eu até fiz um vídeo, vocês né, que moram em região litorânea, aí, né, de praia, quando eu fui Tava um período de férias. Aí eu fui pra praia, né? Eu sempre brinco que na praia existem alguns monumentos ambulantes, né? Que vão andando, eles têm corpo, eles andam, né? Eles têm autonomia. Assistiu? Uhum. Aí assim, eu tava desenvolvendo meu grau de miopia, né? Aí eu tava usando lente e tal. Cara, aí eu ir na praia assim, tipo, por mais que diz isso, ou você fica olhando pra areia, né? Pro mar é até complicado, ou pro céu, né? Porque jeito no mar tem que estar em todo lugar. Enfim. Aí eu brincando, claro, mas foi uma estratégia na hora, eu falei, já sei, eu vou tirar essas lentes, porque a visão fica embaçada. Então, assim, pelo menos não fica nítida, entendeu? Eu sei que tá vindo um ser ali, o ser tá vindo, mas pelo menos vai embaçar a visão e não vai dar margem. Cara, e fiz isso mesmo. Tirei a lente e aí eu não conseguia ver com nitidez direito, né? Ao mesmo tempo que eu prometi. Antes o queixo quebrado do que o pecado mortal, né? Aí, cara, aí fui, cara, uma brincadeira, mas uma coisa séria ao mesmo tempo. Por que eu digo isso? Mas são estratégias porque eu sabia. E olha que bonito, mano. Quando a castidade ela vai se desenvolvendo em nós como virtude, vai se criando um autodomínio. E é muito bonito de ver que existem coisas que antes te incitavam muito facilmente, mas depois elas vão te incitando menos. Isso é muito lindo da castidade, porque o autodomínio ele vai sendo criado. Então antes se você via qualquer tipo de imagem que insinuava algo, já te despertava, você estava muito sensível. Quando a virtude ela vai crescendo em você, não que desapareça, não que você esteja imune, só que não é qualquer coisa que te estimula. E isso é bonito na vida de muitos santos. Felipe Neri, São Felipe Neri tem um exemplo concreto, belo, quem já assistiu o filme dele sabe, né, que certa vez quiseram provar ele, né, os tentadores queriam mostrar que ele não era tudo aquilo que as pessoas diziam. Aí o que eles fizeram? Pegaram um grupo de prostitutas e levaram num quarto, fizeram uma armadilha lá para São Felipe Neri cair nessa, né? Quem viu esse filme vai lembrar da cena. Enfim, São Felipe Neri, aspas, né, se fez de bobo e foi para lá. E aí, claro, esperaram um tempo e ele não saía do quarto, pensaram, pronto, né? Aconteceu o que a gente esperava que acontecesse. A hora que chegaram lá, as prostitutas estavam chorando em prantos, né? Muitas deitadas ali, perto de Felipe Neri. Por quê? Porque São Felipe Neri foi canal de Deus ali, claro, concretamente, e amou aquelas mulheres, né? Não caiu no pecado. Então, para você ver, a que nível que esse cara chegou na virtude da castidade? Porque as virtudes elas vão crescendo juntas, elas não crescem isoladas. Elas têm níveis diferentes, mas elas crescem juntas. Então, esse homem
tão de Deus, né? Um santo mesmo. Olha só que bacana, ele conseguiu chegar nesse nível. Então é isso que a gente tem que perceber. A virtude ela vai crescendo e vai dando esse autodomínio. Sim. E como você falou, Thiago, vários santos passaram por isso, né? Eu contava para Ana Paula ontem aqui, eu fazendo uma resenha do livro de São João da Cruz, e aí vem contando que ele sofreu várias tentações em relação à castidade, mesmo em relação a mulheres que tentavam ele. E para ver, né, o autodomínio dele, a decisão desses santos por Deus, São Francisco de Assis também, que na situação, imagina a cena, a gente traz para a nossa realidade, de como uma armadilha dessa, o santo e uma mulher dentro de um quarto fechado, e na maioria das histórias fala que aquela mulher foi convertida, que aquela mulher encontrou Jesus, né, através daquele momento em que ele foi tentado. Então ali a firme decisão, firme propósito. Vou fazer só mais uma colocação, para a gente entender, né, que para cada pessoa existe uma medida, e eu não enxergo como radicalismo. Lembrei do nosso amigo padre que assistiu o nosso casamento. Ele, há um tempo atrás, ele chegou pra gente e falou. Chegou pra mim, né? Acho que eu não contei isso pra Ana Paula. Ele falou, cara, eu não vou à praia. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, pra mim não dá. Pra mim não dá. Então eu fiz a opção, eu decidi por não ir à praia. Porque ele sabe que, pra ele, na medida dele, o fato dele estar lá faz mal pra ele. Ele falou assim, cara, até gosto de ir dar um mergulho e tal, mas eu sei o que eu encontro lá. E isso, para minha espiritualidade, para minha intimidade com Deus, não faz bem. Então, eu tomei essa decisão de não ir. Então, para ele pode doer um pouco, como a gente falou no começo. Mas dói o fato dele estar fugindo do prazer, né? E é por um ato de amor. Então, são medidas. Relaciono aqui a uma coisa que eu aprendi há um tempo atrás. Talvez algumas pessoas já saibam disso, outras não. Mas a castidade, né, o domínio de si, o domínio da busca do prazer, ela começa na nossa boca. Né? Então, o domínio da nossa boca, o domínio da busca pelo prazer no nosso paladar, reflete o nosso autocontrole na nossa sexualidade. Isso daí eu escutei há um tempo atrás, e quando eu comecei a me domar em relação a isso, o fato de agora eu quero comer um pudim delicioso. Aquele pudim está lá na geladeira te chamando e você vai lá e faz uma pequena oferta e fala, não, eu não vou comer esse pudim. Então você passa a dominar um pouquinho esse fato de fugir daquela sensação de prazer do que aquele alimento te proporciona. E realmente proporciona, né? Sim, então, sim. É uma dica prática para a galera aí. Começa a fazer pequenas ofertas para passar a controlar o seu ser, né? A sua sexualidade começa naquilo que você controla na tua boca. Já complementando e fazendo uma pergunta para o Thiago. Acho que já vai encerrar daqui a 5 minutinhos. Thiago, Eita que vou. Sim. Dicas práticas para as pessoas que querem viver a castidade nesse tempo de espera. Seja a espera para encontrar alguém, seja a espera para identificar a sua vocação, para se encontrar. Dicas práticas. O que fazer? Vamos lá, vamos partir de uma coisa que a gente falou. Autoconhecimento é para a vida toda, mas a espera nos propicia para isso. Autoconhecimento não acontece se eu não tiver intimidade com Deus, então investimento na minha relação com Deus, na minha vida íntima com Deus. Vida sacramental, porque sem a graça de Deus isso não é possível, isso não acontece, é a ação da graça em nós. Literatura que nos ajude diretamente no conhecimento das virtudes, do que é a virtude da castidade. Tá aí uma singela dica, né? Que vai ajudar concretamente. Eu preciso me embasar, eu preciso conhecer, eu preciso ver. Outra dica, diagnóstico. Você tem que fazer um autodiagnóstico de si, perceber quais são as reações que estão salientes em você, que está linkado ao autoconhecimento. Saber, eu falo isso no livro, conheça a sua zona de risco, saiba até onde você vai e pode chegar, põe estacas de limites, tenha cortes radicais, né? O Vitor até falou que é muito diferente do radicalismo. A radicalidade diz de raiz, diz daquilo que é embasado, aquilo que é real. Então eu preciso ter atitudes radicais. Muita gente diz assim, eu não consigo viver a castidade. Você está vivendo a nutrição de algum lado, para que você esteja fortalecido e que a sua concupiscência esteja te dominando. As coisas não vêm do nada. Está havendo algum tipo de nutrição. Seja mensagem, seja imagem, seja conversa, seja relacionamento. Mano, a coisa ela não vem do nada.
Entendeu? Então, quais são as concessões? Atenção para as concessões, as pequenas concessões, daquilo que eu vejo, daquilo que eu ouço, daquilo que eu converso. Essas concessões, elas são os verdadeiros estragos. São Santo Afonso Maria de Ligório, é ele. Ele vai dizer que para o demônio basta uma fresta da porta aberta, porque depois ele chuta e entra com tudo. Então, não se permita abrir frestas, sabe? Não se permita olhar de canto. A porta tem que estar fechada quando a tentação bater. Você pega a chave se for preciso e joga, entendeu? Para você não abrir, depois você dá um jeito de achar. Mas não fique permitindo-se essas pequenas concessões. Outro ponto, cuidado com a ociosidade. A ociosidade é terreno propício para o diabo. O diabo gosta de espaço vazio, o diabo gosta de ociosos, porque ele pode semear o que ele quiser e o espaço vazio está na espreita para ocupar. Então, assim, fui soltando várias coisas aqui, até fora de ordem, mas só para entender que é um emaranhado de coisa, um monte de fatores que vão ajudar diretamente você crescer. E não tem como viver a castidade se não for de maneira sobrenatural, entendendo que a virtude é sobrenatural, que atinge o nosso natural. Então, se não tiver vida espiritual, vai ser esforço vão. Você pode até dar um passo, mas depois você vai dar 10 para trás. É preciso haver um progresso espiritual junto. Então, são algumas dicas gerais, assim, né? Para colaborar. Eu vou dar uma dica geral. Comprem este livro. Os Castos e os Gastos, Thiago Marcon. Como é que é? Loja.cançãonova. Loja.cançãonova.com, isso. Olha eu fazendo propaganda da Canção Nova, hein? Isso mesmo, obrigado. Para as pessoas perguntaram o nome do livro, é Os Castos e os Gastos. Os Castos e os Gastos. É esse livro aí, graças a Deus. Tem muita vida aí. Espero que possa. Deixa eu ver uma Possa ajudar aqui para eu abrir rapidinho. Sim. Rapidinho, tem várias. Tem umas que fogem um pouco do tema. Aqui, eu queria essa. Depois. Igor, eu não tive um relacionamento paterno. Isso implica na minha sexualidade? Sim, pode influenciar, mas não te determinar. Entendeu? Se você for ver, todos tiverem diferentes graus uma falta de uma ausência paterna ou materna, ou mesmo que você estivesse com seus pais, não foi ao grau do que às vezes esperava ou precisava. Então, assim, todos tiveram em menores graus ou maiores graus. Todos tiveram. Entende? Então isso influencia, mas isso não determina. Você trilhar um caminho de cura interior, você trilhar um caminho de autoconhecimento e de oração e posicionamento, isso te ajuda demais a você não ser determinado por isso. Bendito seja Deus. Mas deixa eu só ver mais uma que eu acho que dá tempo de responder mais uma. Um minuto. Calma aí. Essa 1 hora, né? O Instagram podia aumentar um pouquinho aí. Podia aumentar, né? Tem várias perguntas que já foram respondidas. Aqui. Falem sobre a vivência da castidade em comunidade. Tanto na comunidade de vida, na paróquia, como nas amizades. Sim, a castidade, ela perpassa a nossa vida toda, né? E lembrando que a gente vai se relacionar com pessoas, porque nós somos seres de relação. Então a castidade, ela vai acontecer aí e a gente vai provar a eficácia dela nisso. Mas, uma coisa importante, isso que você falou, vou pegar só o finzinho aí. Os limites são importantes colocar em todos os relacionamentos. Não existe relacionamento sem limite. Entre casal, de celibatário para solteiro, de celibatário, enfim. Todo relacionamento existe um limite, até mesmo no casal. Não existe vale tudo na vivência da castidade. Existem sempre limites. E os limites são para a preservação e para o crescimento. Amém. Top. Amém. Tiagão, eu acho que a live vai encerrar daqui a alguns minutos. Faz uma careta aí. Tenta ficar bonito, que a galera vai tirar um print e vai marcar a gente. Show? Vamos lá, então. Depois do print, aí eu vou te falar uma parada. Tá bom? Vai lá. Tirem um print nosso aí, depois vocês vão postar e vão marcar. Thiago, Marcon e reza comigo. Show? Vamos lá, 3 e foi. Minha amiga eu fiz. Show. Acho que foi. Thiago, a galera tá pedindo, cara, até nas perguntas aqui mandaram aqui nos comentários, parte 2 da live. Vocês, a gente demorou, acho que eu conheço o Thiago, deve ter uns 2 anos, a gente demorou uns 5 anos para conseguir marcar essa live aí. Então, a parte 2... Joga na responsa, né? Vou jogar na responsa.
Ó, tem 107 Pronto. pessoas aqui na live. Manda aí mensagem lá na caixinha do Thiago Marcon no Instagram dele, falando parte 2 com Reza Comigo. Aí a gente Pronto. vem aqui responder Pressiona mais que dá certo, pressiona que dá certo, viu? Mas se Deus quiser vai ser uma alegria. Gente, e muito obrigado, viu? Olha, gente, sigam esse casal, viu? Sigam, eu sei que o maior que tá aqui já segue, mas se ainda você não segue, faça isso. São uma referência de um casal que busca com autenticidade a vivência, viu? E vocês exalam isso, bendito seja Deus. Obrigado pelo testemunho de vocês, tão necessário no tempo de hoje, viu? Show. Muito obrigado, Thiago. Você é referência para nós, irmão. Conte com nossas orações, viu? Obrigada. Tamo Obrigado. junto, na raça e na graça. Seja bem-vindo à nossa casa, viu? Ao nosso Cafofo. Quando vier em Guarapari, venha nos visitar. A casa é sua, Pode casa deixar. de Maria. Tá bem? Muito obrigado. Valeu, Thiago. obrigado pelo convite, viu? Obrigado a todo mundo que esteve aqui, um abração para todo mundo. Desculpa, né? As perguntas que passaram despercebidas, mas um grande abraço e obrigado aí pela presença.